Bem, como é que é, pessoal? Hoje, mais um vídeo, trazer-vos aí um bocadinho aquele que foi o recap então desta prova, desta preparação também. Para quem não sabe, houve uma prova agora este último final de semana, já passou uma semana, no dia 27 de Abril, do Pro Qualifier e dos Nacionais, cá em Portugal, o Nacional de manhã, o Pro Qualifier de tarde, dá acesso ao Pro Card, do Mr. Big. Nós participámos nas duas, basicamente de manhã ficámos em segundo lugar no Nacional, não conseguimos ir ao overall, mas de tarde, que era o que importava, ficámos em primeiro da nossa categoria, conseguimos ir disputar o overall, a luta pelo Pro Card. Não conseguimos, mas a luta não para por aqui. Este é um bocadinho foi o resumo daquilo que foi o dia, mas para falar um bocadinho da preparação temos que começar sempre, né, Ben, pelo início, que teve início então já o ano passado, depois da prova de julho do Olímpia, em que nós fizemos a mudança de preparador. Para quem não sabe, eu fui preparado pelo Marco, a nível de alimentação, suplementação, ergogénicos. E o Vicente manteve-se, que é a pessoa que trata dos meus treinos já há mais de 2 anos. Portanto, esta foi a equipa com que nós fomos para esta prova. Na altura até foi engraçado, porque eu disse ao Marco que queria que ele fosse ele a preparar-me. Ele na altura não aceitou de início, eu disse que, mano, vais ser tu, portanto, quando estiveres pronto diz-me para começarmos. E assim foi, começámos o ano passado, meados de agosto, setembro, com todo um processo, com todo um trabalho montado, muito bem delineado, muito bem estruturado, com tudo aquilo que nós íamos fazer até abril deste ano de 2025. Foi um off-season muito bom, conseguimos bater aí os 97 quilos em dezembro. Nós no início éramos só para ir em outubro, portanto à Power Expo deste ano 2025, mas nós chegámos ali em dezembro, final do ano, foi mesmo depois do Natal, num treino aqui no Blackout, que o Marco viu-me depois do treino e perguntou-me se eu não queria ou se não estava pronto já para ir ao Nacional da Pro Qualifier de Abril. E eu aceitei e foi a melhor coisa que nós fizemos. Iniciamos a preparação logo dia 1 de janeiro, aos poucos, sempre com uma preparação tem que ser feita, portanto se foram 16, 17 semanas, tempo ideal para qualquer preparação, ali tempo médio ideal, há quem faça mais, menos já não recomendo ninguém fazer, há quem possa fazer, mas eu acho que ali o ideal, o mínimo 16 semanas pelo menos, para uma preparação consistente. Depende sempre também da forma como vocês iniciam o vosso pré-contest, como estão em off-season, depende da vossa forma sempre, mas 16 semanas normalmente para um atleta que é regrado no seu off-season dá mais que tempo. Eu estou aqui a comer porque nós já estamos a fazer o recap, mas eu a seguir vou treinar, portanto espero que também não se importem. Mas foi isso, começámos a preparação, janeiro, fevereiro, março, e então, para quem acompanhou um bocadinho do processo, vários treinos, nós fizemos vídeos para o YouTube, tem vários vídeos aqui dos nossos treinos, aí que foi de todo o processo das últimas pelo menos 5 semanas, e as últimas duas eu tive a oportunidade de passar as últimas 2 semanas em casa do Marco, do meu preparador. Foi uma coisa muito especial, ter o preparador muito de perto, todos os dias, a olhar para vocês, a ver como é que vocês acordam, a ver-vos a meio do dia, no final do dia. Foi muito importante, foi algo que eu acho que marcou um bocadinho esta preparação. Foi uma experiência muito boa nesse sentido, até que chegou então o dia da prova, dia 27 de Abril. Fomos de manhã, antes disso houve as pesagens, ainda bem que me lembrei, houve as pesagens no Mr. Big. Nós acordámos de manhã, ainda não sabíamos bem se íamos fazer a primeira refeição em casa, se íamos deixar em jejum, porque eu estava quase a bater no limite do peso. Acordei ali um bocadinho abaixo do peso, nós decidimos fazer uma refeição, porque nós acordámos perto das 6 da manhã, as pesagens iam ser às 9, eu ainda estava com alguma diurese, portanto ia à casa de banho ainda várias vezes, portanto achámos que ia ser tranquilo. Encontramos lá vários colegas, eu subi à balança um pouco confiante, estava de calções, de suéte, de camisola, e subi com 1,5 kg mais na balança. Até fiquei um bocado assustado porque eu ainda podia ter tirado a roupa, mas não tinha a certeza se a roupa que eu ia tirar tinha peso suficiente para bater o peso, mas lá conseguimos bater o peso, foi tudo tranquilo. E aí sim, no dia seguinte arrancámos para a prova. Fizemos as pinturas, subimos de manhã, o físico estava bom, como nós queríamos para a prova da manhã, sabíamos que não íamos levar um físico a 100% da manhã, porque o objetivo era sim a prova da tarde, nós queríamos a prova da tarde, queríamos estar 100%
para a prova da tarde, e para isso nós não podíamos ir 100% para a prova da manhã. Apesar de termos levado um físico muito completo, como eu disse no início do vídeo, ficámos por ficar em segundo lugar. O Rodrigo, da Team HD, do Mauro, acabou por vencer a prova da manhã. Numa questão de, acho que eu depois até recebia o feedback dos árbitros, o scorecard foi até 3-2, foi por um ponto, e eu acredito que poderia ter aquecido um bocadinho mais, ou aqueci muito pouco para subir de manhã, porque eu no Olímpia do ano passado aqueci muito pré-palco e depois em palco não me senti tão bem, estava muito cheio, estava-me a sentir um pouco travado a pausar nas podes, então que não quis arriscar de manhã. Saímos do segundo lugar, super tranquilos, cabeça no lugar. O mais importante é sempre isso, é vocês conseguirem manter sempre a cabeça no sítio, muito confiantes para aquilo que ia ser a prova da tarde, para aquilo que o Marco ia fazer enquanto estratégia para levarmos então 100% para a prova da tarde. E mal saímos do palco da manhã, fomos fazer aquilo que nós uma semana antes tínhamos feito e planeado como estratégia. Tínhamos feito num dia em que fizemos um dia alto, mais uma refeição livre. Foi isso que fizemos, saímos da prova, vamos fazer essa refeição livre, utilizámos essa refeição como estratégia para a prova da tarde. Portanto, fomos logo para o Mac. O segredo foi o Big Arch, caiu super bem uma semana antes da prova, acordei super full, estava a explodir por todos os lados na manhã seguinte dessa One Week Out. Portanto, fomos para o Mac, fomos comer esse hambúrguer. O Marco disse que era super importante eu, depois desse hambúrguer, conseguir dormir. Portanto, eu cheguei ao backstage depois desse hambúrguer e consegui dormir. Não me perguntem como, o atleta naquela fase, é o que eu digo, tem que ser uma máquina de alguém manda fazer e ele faz. Foi isso que eu fiz, deitei-me, coloquei os meus fones, interiorizei que tinha que conseguir dormir, dormi mais de uma hora seguida e quando acordei o físico estava completamente diferente. Foi tempo apenas de dar um retoque na tinta, fazer ainda apenas mais uma refeição, creio, mais algumas bolachas de arroz com mel. Mandámos ali o nosso segredo pré-palco, já aqueci melhor e foi inevitável. Subimos muito melhor, muito mais cheios, muito mais secos, muito mais fundos, muito mais densos e o primeiro lugar veio o primeiro lugar e a disputa pelo overall, que foi incrível. Para quem teve no dia da prova, viu o feedback que o João, o promotor do show, deu no final do overall. Pelas palavras dele, foi o melhor overall que ele viu sempre, de todos os tempos na Classic Physique. O público, incrível, a visão que nós tínhamos do palco era incrível, nunca vi tanta gente em pé a aplaudir, a gritar, junta. E depois é aquela coisa, a união que nós temos uns com os outros, que os atletas têm, é o companheirismo, o saber que todos ali fizeram o 100%, ou que deram o seu máximo, ou sabermos pelo menos, ou temos uma ideia do que é que aquela pessoa que está ao nosso lado passou para estar ali. Então naquele momento a derrota não nos cai, pelo menos eu falo por mim, não me cai assim tão mal, porque eu sei aquilo que a pessoa que está ao meu lado passou. E quem ganhou o overall, para quem viu, foi o Rezende, que é um amigo também especial, portanto eu fiquei muito feliz por ele. Eu disse-lhe antes que se eu perdesse, pelo menos que fosse para ele, que eu ia ficar feliz por isso, e no fundo acabou um bocadinho por ser isso, pessoal. Foi um dia que vai ficar marcado. Nós, durante a preparação, tínhamos que, se as coisas não corressem bem, que se não ganhássemos o Procard, iríamos na semana logo a seguir a Alicante, e tínhamos 2 semanas depois na Suécia, mas quando saímos, no dia a seguir, sentámos um bocadinho, falámos e decidimos que o melhor e o ideal seria mesmo dar agora um tempo, um descanso ao corpo, que já foi dado, porque acompanho nas redes sociais, já tive um descanso merecido, agora é hora de voltar à dieta. E ficou decidido então que a próxima prova vamos viajar lá para fora, Itália, Milão, Olímpia Amador, em outubro. Portanto vai ser o Olímpia Amador de Itália, em outubro, dia 4 e 5 de outubro. Portanto, estamos a 22 semanas, vamos fazer aí a estratégia. Portanto, são 6 semanas que temos mais ou menos para bater num dos pontos fracos que temos no nosso físico. Achamos que está um bocadinho mais atrás, mini off-season, e depois arrancamos conta 6 semanas já em pré-conta-se devagarinho até outubro. Este foi um bocadinho aquilo que se passou no dia da prova. Isto é aquilo também que se vai passar daqui para a frente. Portanto, temos 22 semanas, vou tentar trazer para aqui muito mais conteúdo do que trouxe nesta última prova. Foram só apenas 5 vídeos, temos 22 semanas
vou tentar trazer, para além daquilo que eu trouxe nesta prova, conteúdos também um bocadinho diferentes, como vá lembrando, em conjunto com o Ben. O micro ainda não temos agora, mas vou tratar também de arranjar, pessoal, não se preocupem. Não sei se dá para ouvir bem, mas em princípio vão conseguir ouvir bem. Não está assim tanto barulho aqui hoje. E é isso. Qualquer dúvida que tenham, qualquer mensagem que queiram deixar, também de apoio nos comentários, pessoal. Podem deixar conselhos, dicas em relação aos vídeos também, vídeos que queiram ver durante a preparação, ideias, podem deixar aí nos comentários. Foi isso, o overall e o Procard não vieram como eu disse, mas acima de tudo é como eu tenho dito, a única coisa que nós temos que saber fazer é sempre lidar com as consequências das nossas ações. Eu sei perfeitamente aquilo que eu digo, sei perfeitamente aquilo que eu faço, digo porque acho que é importante, porque eu realmente acredito naquilo que eu digo. Quando nós dizemos que somos os melhores, ou que vamos fazer, ou que vamos fazer acontecer, o que seja, o importante é nós sabermos aquilo que nós fazemos para que isso aconteça. Eu sei que fiz o 100%, e mais do que eu também o dizer para me convencer a mim próprio, para que a minha crença seja muita, eu também o faço para que quem esteja à minha volta, neste caso o Marco Vicente, acredite tanto como eu. Porque se eles acreditarem tanto como eu sei que nós, em equipa, vamos estar muito mais perto de lá chegar. Ainda não foi desta, mas o trabalho não para, como eu costumo dizer, tenha ganhado ou tenha perdido, o trabalho, numa das situações ou noutra, iria ser exatamente igual. Ia ser um trabalho bem feito, ia ser um trabalho que não ia deixar de ser feito, ia continuar a ser feito sempre, por isso o mais importante é isso, pessoal. Este é o desporto que nós gostamos, tem destas coisas, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. O importante é nunca parar, consistência. Consistência é o segredo acima de tudo, não pararmos, porque do overall somos os mais novos, acho que ainda por alguns anos, 5, 6 anos, se não me engano, por isso, do segundo mais novo, depois nós, portanto, temos tempo, há que ter a cabeça e os pés bem assentes na terra, de que temos tempo, fazer as coisas com calma, porque se o nosso momento tiver que chegar, ele vai chegar, e não é por apressar as coisas que ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, no fundo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Hoje só um recapzinho, só a falar aqui para a câmera com vocês sobre como é que foi a prova. Espero que tenham gostado, já sabem, dicas, ideias, podem deixar nos comentários. Estamos juntos e até ao próximo vídeo.